Esse vídeo não tem a ideia de ofender nenhuma religião, mas demonstrar que existem sim charlatões infiltrados que usam de truques para simular milagres. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. Aqui eu tento mostrar como algumas das coisas que nós achamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E o primeiro da lista é o pastor que transformou água em vinho. Meu Pai, assim conforme o Senhor um dia transformou aquela água em vinho, meu Pai, que o Teu Espírito Santo de Deus venha transformar essas águas em vinho. E no momento dessa transformação, que o Teu poder, meu Pai, venha transformar o casamento, a família, a vida dessa pessoa que tanto precisa do milagre, meu Pai. Meu Deus, toca neste momento. Conforme minhas mãos, meu Deus, vai tocando nesta água. E o Teu poder, meu Pai, vai tocando, meu Deus, sobre a vida deste povo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe um truque de transformar água em vinho que é muito usado sim em igrejas, por pastores, para simular o milagre da transformação de água em vinho. Mas claro que ele é usado de forma lúdica, não para simular, não para dizer que é um milagre de verdade. Tá? A ideia ali não é enganar. O que me parece que foi o caso desse pastor. Ali claramente ele tem alguma coisa escondida dentro daquele pano que está na bacia, alguma cápsula com pó, com anilina ou com que suco que seja, e ele simplesmente quando coloca a mão ali libera aquele pó. E eu já afirmo que eu não tomaria esse vinho porque ele meteu as duas mãos no vinho e isso é meio nojento. Dá uma olhada aí eu fazendo esse mesmo truque, eu acho que é um pouco melhor que ele. Uma observação, tá? Eu não achei nenhuma informação sobre quem é esse pastor, sobre o que ele estava fazendo, se ele estava ali realmente alegando que era um milagre, tá? Então deixemos aí o benefício da dúvida. É claro. Segundo truque, inseto na orelha. Vamos ver nesse vídeo aí um pastor que materializou um inseto na orelha. Ele chega para a mulher e pergunta para ela se ela prefere que saia pelo olho ou pela orelha. Eu queria muito saber o que ele ia fazer se ela falasse que queria que saísse pelo olho. Eu vou primeiro explicar como que ele faz o truque e depois vocês olham no vídeo. Ele está segurando aqui desde o começo uma toalhinha, tá? E na mesma mão que ele está segurando a toalha, ele está com o bicho, né, escondido, tá? Tem uma barata de mentira aqui, certo? Então ele está aqui segurando a mesma mão, ele pode ficar se mexendo à vontade, ele pode gesticular, interagir, porque está protegido pela toalha, né? A toalha está escondendo o bicho. E aí, quando ele se aproxima da moça, ele troca a toalha de mão. O bicho continua escondido nessa mão. Aí ele aproxima do rosto da mulher e não tira mais a mão da orelha dela. Tá? E ali já foi. Então tá aqui, ó, certo? Trocou de mão, colocou no rosto dela e pronto. Aí depois ele fica lá enrolando, fazendo a cena e depois só tirar o inseto do ouvido, ok? Olha aí se não está bem feita a minha descrição.
fosse um inseto de verdade, já era muito fácil de explicar. Mas acontece que o inseto não é de verdade, porque logo depois ele se propõe a matar o inseto. Ele joga o bicho no copo lá e fala, tá vivo, fica balançando o copo, com o inseto boiando lá, o inseto não se debate. Depois ele vai e tira o inseto de dentro do copo, coloca num pano e fica apertando, tentando esmagar. Mas se fosse um inseto de verdade, ia esmagar na primeira. Ele fica apertando até que ele explode. O inseto não era um inseto de verdade, era uma cápsula com algum gel dentro, tipo aquelas cápsulas que vendem em sex shop. Dá uma olhada aí. Número 3, Pastor Shao Kahn. Vocês viram aí que ele dá uma martelada na cabeça da mulher e a mulher entra ali num estado de graça, num estado de transe, por assim dizer. Eu não sei dizer por que ele escolheu o martelo, qual que é o simbolismo, isso não me importa. O que eu posso explicar para vocês é por que o fato de ser tocada pelo martelo faz com que ela entre naquele estado, digamos assim, de transe. Esse estado hipnótico pode ser acionado, né? O gatilho que leva a esse estado pode ser qualquer coisa, desde que faça sentido para a pessoa. Então a pessoa é condicionada pela situação, pelo ritual ali, de que quando o martelo toca na cabeça dela, ela entra naquele estado de graça. É sim um condicionamento e uma sugestão. Obviamente, só funciona dentro daquele contexto, tá? Esse pastor não pode sair com esse martelo na rua martelando pessoas e elas vão cair na graça, isso não vai acontecer, tá? Precisa do contexto, precisa do ritual. Número 4. Nem sempre os pastores conseguem aprender um truque de mágica ou estudam hipnose. Às vezes, eles têm que recorrer a coisas mais simples, como pagar R$200 para alguém fingir que é surdo e paralítico. Vem cá. Vem cá, rapaz. Vem cá. Para aí. Olha para trás. Olha para trás de você. Olha. Olha para trás, rapaz. Paulo, dobra o joelho para agradecer a Deus o milagre. Glória a Deus! Dobra o joelho para agradecer a Deus, Paulo, o milagre. Vai. Dobra o joelho para agradecer a Deus. Surdo? Chamado, quanto? O pastor sabia esse bagulho? Caraca! Número 5, pó de ouro nas mãos. Muitas pessoas às vezes não sabem como que é, porque quando a pessoa falava pó de ouro pra mim, o que eu imaginava? Eu imaginava era tipo glitter, assim, a mão inteira amarela, sei lá o que eu imaginava, né? Mas não era, né? Então eu vou estar mostrando pra vocês esse vídeo da experiência que eu tive, e daí depois eu vou estar orando com você, tá bom? Tem vários fenômenos religiosos envolvendo ouro. Dente de ouro, chuva de ouro, pó de ouro na mão, transformar bijuterias em ouro. Existe sim um líquido que deixa metais prateados dourados. Tá? Não vai transformar realmente em ouro, mas existe um líquido que se você passa em um metal prateado, ele fica dourado. E existe sim também truques para você despejar algum pó na mão da pessoa. Quem fazia muito isso é Sai Baba, porque ele escondia uma cápsula entre os dedos e aí ele espremia, né? E caiu pó na mão da pessoa. No caso do Sai Baba eram cinzas, não era pó de ouro. Mas esse pó de ouro espontâneo que aparece nas mãos das pessoas, segundo um inscrito aqui meu do canal, nada mais é que suor e sais da própria pele.
então a pele fica cheia de sais, né? Fica cheia de sal. Se você transpira muito em um ambiente assim, você vai reparar que a sua pele fica com bastante sal. Às vezes na roupa também, o sal gruda da roupa, né? Isso é um sal do nosso corpo mesmo. Só que na iluminação da igreja, que geralmente é um ambiente fechado e com iluminação forte, aquilo realmente brilha. E para uma pessoa já sugestionada, já com a expectativa, pode realmente interpretar aquilo como sendo um brilho anormal na sua mão. Mas nada mais é do que realmente o brilho do sal da sua mão. Mas existe sim truques envolvendo ouros para transformar, mudar a cor de bijuteria, para materializar pó na mão das pessoas, para cair ouro no meio do público, mas falamos disso em um outro momento. Número 6, unção do futebol. Eu não vou nem comentar sobre isso daí, eu vou mostrar para vocês e vocês comentem o porquê disso daí. Time for the ball, time for the ball. Seleção mpira, seleção mpira, canela mpira. Go! There we go. Não, nada a ver, irmão. Número 7, mão que não abre. Frequentemente, pastores usam os truques de hipnose mais descarados do mundo. Por exemplo, colar as mãos, colar a pessoa na cadeira, colar a mão na Bíblia. Já teve também o pastor que colou a pessoa no altar, a pessoa não conseguia sair do altar, tiveram que várias pessoas puxar e a pessoa não saía do altar. E esse daí deu uma outra sugestão hipnótica, usou uma outra sugestão hipnótica, que é a mão não abrir. Isso é uma coisa muito comum na hipnose, é um fenômeno hipnótico muito fácil de se produzir. Dá uma olhada nele fazendo. Eu não pedi ainda. Quando eu pedir para você abrir a mão, o que vai acontecer? Muitos vão abrir, mas tem uns que vai tentar abrir, e não vai conseguir. É porque aconteceu um mistério além daquilo que você pediu. Não, nada a ver, irmão. E agora eu quero apresentar para vocês a Madre Catarina. Madre Catarina, na verdade, é um homem, né? Ele é um médium Hermes, que incorpora a Madre Catarina. Ele se veste de freira e alega fazer medicina espiritual. Ele tem uma página no Facebook e um canal no YouTube. Ele faz cirurgias mediúnicas. Eu já tinha visto há um tempo atrás um vídeo dele ou dela, no qual ela fazia uma cirurgia mediúnica do jeito clássico. Então ela segurava um crucifixo na mão o tempo todo, e nesse crucifixo já tinha um pedaço de carne, de bife, de qualquer coisa lá. Depois ela trocava de mão, igual o pastor do inseto lá, colocava na barriga da pessoa, fazia uma cena e tirava aquele pedaço de carne, né? E ali simulava uma cirurgia mediúnica, está materializando, sei lá, um tumor, alguma coisa assim. Mas aparentemente a Madre Catarina fez aí o curso João de Deus de cirurgia mediúnica e está fazendo o truque da tesoura no nariz. Eu já mostrei esse truque aqui umas 3 vezes no canal, já expliquei que não tem nada demais colocar uma tesoura no nariz, não precisa estar incorporada por nenhum espírito e não constitui nenhum ato cirúrgico, ok? Isso não é nada demais, eu já expliquei porque que a tesoura entra no nariz, o João de Deus também fazia isso daí, e agora essa Madre Catarina está aí com esse truque aí, mas, meus amigos, é apenas um truque. 9ª posição, Agenor Duca. Eu vou alterar o nome aqui só para evitar processos. Ele que já ressuscitou um vivo, ele é o cara, vocês sabem quem é ele. E um certo dia, na sua igreja, supostamente ele foi desafiado por um feiticeiro. Aí ele não estava esperando não, chegou o feiticeiro e falou, vem cá, vou te desafiar. Eu quero que vocês vejam que é tão veraz isso, é tão real, que ele não esperava ser desafiado pelo feiticeiro, que a banda já tinha até uma música ensaiada com todos os times certinhos para a entrada do feiticeiro. Dá uma olhada aí. Que espontâneo. Estou com esse senhor aqui, ele estava aí na frente, e eu convidei ele para sentar, ele falou para mim que não poderia sentar, e eu não sabia o motivo porque ele não poderia sentar. Ele falou que ele é o MG, ele é um feiticeiro, e ele veio desafiar o senhor hoje aqui. Amém. E ele falou que não existe poder de Deus que possa convertê-lo. E eu tomei a intromissão de atrapalhar o culto, mas ele está aqui, ó. E ele queria ir embora. Eu falei para ele, aguarde, que o apóstolo vai falar com o senhor e é agora.
Aleluia! Ó, eu tô entendendo. Cadê a caneta? Deus disse assim para mim: alguém ia te ligar? Olhe para mim, irmã, depois você chora. Alguém ia te ligar, e quando te ligasse, ia dizer: lutamos muito para tentar socorrer, mas não conseguimos socorrer. E por não ter conseguido socorrer, o acidente foi fatal. Não transite agora, em nome do mestre, não. O acidente foi fatal e lamentamos informar que acabou de falecer. Mas Deus disse para mim que não tem luto na tua casa nessa época. Só que eu vi um negócio de um número, e alguém te ligava do número como se fosse um número que você conhecesse. Eu estou entendendo. Alguém da tua família sofreu um acidente. Uma pessoa socorreria, mas quando chegasse no hospital já não ia ter mais jeito. E a pessoa ia ligar do próprio celular, como se fosse de alguém da tua própria família. É o que Deus me disse. Só não disse de quem era a pessoa. Mas o telefone seria 85341416. É o celular do pastor? Pastor, quem é pastor? Marido dela? Diga para o pastor que o diabo não vai relar no fio de cabelo da cabeça dele. Curas milagrosas. Pessoas que agem como se tivessem possuídas por demônios ou falam línguas estranhas. Nesse vídeo, vamos analisar o uso da hipnose por pastores evangélicos. E não é segredo para ninguém que pastores evangélicos neopentecostais usam hipnose nos cultos. Inclusive usam em diferentes contextos. E nós vamos falar sobre isso. Mas antes, vou fazer 2 disclaimers. O primeiro é que é possível alguém fazer hipnose sem saber que está fazendo hipnose. Então, não necessariamente um pastor que está usando hipnose é um charlatão. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Às vezes, ele também está praticando o auto-engano. É claro. E o segundo disclaimer é que esse vídeo não é sobre teologia, tá? Eu não vou discutir qual vertente religiosa está certa ou qual vertente religiosa está errada. E apesar de respeitar o direito individual à crença, eu vou tratar esses fenômenos que acontecem em igrejas neopentecostais como uma manifestação puramente humana, tá? Eu vou olhar isso com um olhar bem cético. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. Bom, antes de mostrar como que os pastores usam a hipnose nos cultos, nós temos que explicar o que é hipnose. E é muito mais fácil contar como surgiu a hipnose do que dar uma definição de hipnose. Isso porque nós usamos o mesmo termo, a palavra hipnose, para designar fenômenos que são completamente diferentes. E não existe uma definição consensual para explicar a hipnose. Mas calma que já vai fazer sentido. Pois assim espero. Bom, é bem provável que a hipnose esteja relacionada com rituais religiosos desde o começo dos tempos. Tanto que, desde as primeiras civilizações, existem rituais que envolvem a fixação do olhar. Sabe, pessoal sentado em volta da fogueira, todo mundo olhando para o fogo. Mas nós só vamos conseguir usar a hipnose assim conscientemente a partir de Mesmer. Franz Anton Mesmer nasceu em 1734 e morreu em 1815. O Mesmer acreditava que existia um fluido universal que permeava tudo e que influenciava a saúde do nosso corpo. Lá por 1774, ele criou uma teoria que através do
do movimento com as mãos assim, ele conseguiria influenciar esse fluido, né, esse fluido magnético, e assim influenciar na saúde das pessoas, melhorar as doenças, curar doenças. Isso ficou conhecido como passe mesmérico e sim, vai dar origem a outras coisas que existem até o dia de hoje. Em 1780, o rei Luís XVI organizou uma comissão para investigar esses fenômenos. Só para vocês terem uma ideia, um dos membros dessa comissão era o Benjamin Franklin. E esse foi um dos primeiros testes cegos feitos na história. E durante esse teste não foi possível comprovar a existência desse tal fluido magnético. Eu tô passada, chocada. Entretanto, mesmo não comprovando a existência desse magnetismo, as pessoas que ele tratava alegavam ter melhorado. Algumas alegavam, inclusive, ter se curado. Então, mas por quê? Se o magnetismo não existia, ou pelo menos não conseguia ser provado cientificamente, como que essas pessoas melhoravam? Como que elas se sentiam melhor? Como que elas tinham melhoras dos sintomas? E algumas até se curavam. Por causa da sugestão. Isso já era bem parecido com a hipnose que nós usamos hoje em dia. Para falar muito a verdade, não é só a sugestão, é também a expectativa e um fenômeno correlato chamado efeito placebo. Efeito placebo é quando um tratamento ou uma substância produz um efeito fisiológico, mesmo que ele não tenha capacidade para aquilo. Ou seja, é quando você sente a melhora de algum sintoma somente por pensar que está se tratando. É o seu cérebro produzindo efeitos fisiológicos no seu corpo. Sabe quando você está nervoso e toma um copo de água com açúcar e se sente melhor e se acalma? Sei. Pois é, isso também é efeito placebo. Porque não existe nenhuma evidência científica que um copo de água com açúcar acalme alguém. O efeito placebo é algo tão real e tão eficiente que quando vão testar um novo remédio, você tem que testar um grupo tomando o remédio mesmo e um grupo tomando um placebo sem saber que estão tomando placebo. Geralmente uma pílula de açúcar ou algo assim. Isso para você separar o que realmente é efeito da substância e o que é efeito psicológico. E existe também o placebo negativo. Se você tomar um copo de Dolly pensando que é veneno, e nessa hora alguém pensou, ué, mas Dolly é veneno. Amigos, você oferecer um Dolly para sua mãe no Dia das Mães é porque você realmente tem um coração maligno e perverso. Bom, se você tomar um copo de Dolly pensando que é veneno, é muito provável que você realmente passe mal. É muito provável que se você acreditar que você foi alvo de feitiçaria, que fizeram um trabalho contra você, você realmente adoeça. Estão entendendo até agora? Eu estou entendendo tudo! Pois bem, eu vou explicar agora a hipnose de um jeito que faz sentido para mim e que provavelmente vai fazer sentido para você também. Você já foi ao cinema? Talvez não no último ano, mas provavelmente você já foi ao cinema. Quando você vai ao cinema, você chora, você se emociona, você sente medo, você tem reações fisiológicas, mesmo sabendo que aquilo não é real. Então, um hipnotista, um hipnólogo, consegue fazer você, por exemplo, colar as suas mãos com uma cola imaginária, do mesmo jeito que um diretor consegue fazer você sentir medo de um monstro feito em computação gráfica. 5 pessoas não conseguem, mais simples quadro, mais força, mais simples quadro, mais simples com mais força, faz mais força, faz mais força. Já viu isso acontecer antes? Não. Agora, imagina isso na igreja, onde quem está lá acredita que aquilo é real. Quem está na igreja acredita que se o pastor passar o paletó ou encostar na testa dele, ele cai. Lembra o que eu falei sobre expectativa? Quem está na igreja acredita que pode subir no altar com uma doença e descer curado. Lembra o que eu falei sobre efeito placebo? Então, a comparação seria a seguinte: se você se assusta com um monstro que você sabe que não é de verdade no cinema e já tem reações fisiológicas, a respiração acelera, você fica arrepiado, enfim. Imagina se fosse um monstro real. Que reações fisiológicas você sentiria ao ver um monstro na sua frente real, ou que você acredita que é real?
Eu consigo imaginar a reação fisiológica que eu teria se eu visse um monstro real na minha frente, né? Eu ia me cagar, é uma reação fisiológica. Então, imagina como acreditar que aquilo é real pode gerar reações fisiológicas em quem está lá. Vocês conseguem imaginar como isso é poderoso? Bom, a imensa maioria das pessoas consegue ser hipnotizada, mas não no mesmo grau e não no mesmo momento. Tem momentos em que algumas pessoas estão mais suscetíveis por uma série de razões. Então, qualquer show de hipnose vai começar com um teste de suscetibilidade, para ver quem está mais suscetível. E geralmente são essas pessoas que o hipnotista vai se aprofundar. E não se iluda, alguns desses cultos evangélicos são verdadeiros shows de hipnose. Bom, um dos testes de suscetibilidade que geralmente é usado para começar um show de hipnose são as mãos coladas. Então o hipnotista pede para a pessoa colocar as mãos, imaginar que tem uma cola colando as mãos e diz que quando ele tentar soltar as mãos, ele não vai conseguir. E aí, por causa de todos aqueles fatores que nós já mencionamos, tá? A mão realmente fica colada. E essas pessoas que colaram a mão são as pessoas que provavelmente vão reagir melhor a outras sugestões, certo? Se você der uma outra sugestão, provavelmente essa pessoa vai entrar na sugestão. Então, geralmente, um show de hipnose, você vai fazer a experiência da mão colada, e aqueles que colaram a mão você vai chamar para o palco para aprofundar e para ir mais adiante. É justamente isso, um teste de suscetibilidade. Na igreja acontece a mesma coisa. Tem-se pastor que faz exatamente o teste da mão colada. Ele coloca as mãos assim em posição de oração, fala que vai fazer uma oração e quem tiver com alguma maldição na sua vida, a mão não vai soltar. Aí Deus me deu essa estratégia. Quer ver? Faça assim com a sua mão, ó. Normal? Agora junta de novo. Se tiver qualquer maldição na sua vida, se você for vítima de qualquer obra de bruxaria, macumbaria, espiritismo, a sua mão agora, depois da oração, vai ficar presa, não vai soltar. E nesse momento, ele seleciona quem é mais suscetível. E aí, essas pessoas que ele chamar lá para o altar vão reagir bem a qualquer sugestão. Aquele que não conseguiu soltar, que a mão ficou presa, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Vem, pode vir. Você que a mão ficou presa, vem na frente aqui que eu vou orar. Olha aí, ó. Vem, meu irmão. E nós vamos orar pelo povo da rádio também. E quando eu digo reagir bem, é que vão fazer aquilo que ele falar. Se ele falar para a pessoa que ela está com um demônio, a pessoa vai se comportar como se tivesse com um demônio. Se falar para ela esquecer que ela fumou a vida inteira, ela vai esquecer na hora, ela vai ter amnésia. Tem também pastor que faz um outro teste de suscetibilidade, que é colar a mão na Bíblia. Então ele coloca a mão aqui, coloca a Bíblia aqui, pede para todo mundo colocar a mão em cima e fala que quem tiver maldição na sua vida, a mão não vai soltar da Bíblia. Isso também é um teste de suscetibilidade. Quem tiver mais suscetível à hipnose do pastor vai de fato colar a mão na Bíblia. E aí, como eu já falei, essas pessoas ele pode trazer para o altar que elas vão reagir bem a qualquer sugestão que o pastor der. Mas não é o único jeito de você fazer um teste, não. Você pode colocar uma música alta, rolando, mandar todo mundo fechar o olho, orar e deixar rolando aquela música. E aí você vai observando. Os que tiverem mais engajados, tá? Vai ter o pessoal que vai estar assim, de boa, lá, prestando atenção na música, tá? E vai ter o pessoal que vai estar assim, não. Essas pessoas provavelmente são as mais suscetíveis, são as que estão mais engajadas. Tanto que você vai ver, quando colocam uma música tocando ou o pastor começa a orar, geralmente os obreiros ficam circulando pelo ambiente e separam aqueles que estão mais engajados. Isso também é um teste de suscetibilidade. Essas pessoas que quando na igreja começa a tocar uma música e elas começam a reagir muito exaltadas, essas são as mais suscetíveis. Veja, eu não estou dizendo que o pastor controla a mente dos fiéis. Hipnose não é controle de mente. Hipnose é uma manifestação voluntária. A pessoa tem que estar disposta a passar por aquilo. Tanto que o hipnotista vai sempre falar, olha, imagine, se permita passar, você tem o controle. Já o pastor,
vai dizer algo do tipo: olha, deixa Jesus agir, você tem que acreditar, só se você acreditar vai acontecer. Por quê? Porque é uma permissão. Ninguém basicamente hipnotiza você sem você permitir. A diferença é que os pastores conseguem essa permissão de uma forma mais mascarada. Bem, como eu estava dizendo, em um culto, depois que você selecionou essas pessoas que estão mais suscetíveis, quando você levar ela para o altar, qualquer sugestão que você der, ela vai aceitar. Se a pessoa, por exemplo, for viciada em cigarro, você consegue dar uma sugestão que ela sente nojo do cigarro. E aí você aproxima um maço de cigarro dela e ela vai reagir sentindo nojo daquilo. Vocês já devem ter visto vídeos assim. Só que isso é uma sugestão direta e, como qualquer sugestão direta, isso vai passar logo, tá? Isso é só para fazer o show. Isso não é permanente. Isso não vai ficar para a vida toda. Claro, existem pessoas que param de fumar do nada. Minha mãe, por exemplo, quando descobriu que estava grávida, ela simplesmente parou de fumar no mesmo dia. Mas isso geralmente é muito raro. Outra coisa é que com a hipnose você consegue sugestionar todo tipo de emoção, como euforia, desespero, histeria. Você consegue aliviar temporariamente dores, tá? O que é muito perigoso, porque se você tem uma pessoa que tem algum sintoma, ela sente alguma dor, durante aquele estado de euforia, devido à sugestão, a pessoa pode temporariamente ali parar de sentir a dor, sentir melhor e ter a ilusão de que ela curou a doença ou o problema e não curou. Uai, mas como que alguém fala a língua dos anjos? Do mesmo jeito que alguém fala em japonês em um show de hipnose. Como é que é? Tá, como é que é seu nome? Fala aqui pra mim, qual que é seu nome? Bom, primeiramente que não existe língua dos anjos. Nós não sabemos qual que é a língua dos anjos. Nós não sabemos como que os anjos falam. Claro que tem pastor que se mete a traduzir quando alguém está falando em línguas, mas eu tenho certeza que se você mostrar a mesma coisa, a mesma pessoa falando em línguas para um pastor e para outro, eles vão traduzir de forma completamente diferente. Dá glória. Em um show de hipnose, quando você dá a sugestão para alguém falar, por exemplo, em japonês ou em idioma alienígena, essa pessoa não fala realmente em japonês, a menos, é claro, que ela já saiba falar japonês. Não, ela imita aquilo que ela viu um japonês ou japoneses falando a vida toda, aquilo que ela imagina que é o japonês. Então ela vai falar de qualquer jeito ali, parecendo com aquilo que ela tem na cabeça, como uma pessoa falando em japonês. Com a língua dos anjos que as pessoas falam na igreja, é exatamente a mesma coisa. A pessoa imita aquilo que ela já viu outras pessoas fazendo, tá? Mas não é realmente um idioma, tá? É ela buscando na memória dela, como ela já viu outras pessoas fazendo e reproduzindo. É um comportamento aprendido e condicionado. A mesma coisa é para o exorcismo. A pessoa busca na memória dela, devido à sugestão, porque ela já está no estado ali alterado, ela já está sugestionada, ela já está praticamente ali em um transe hipnótico. Ela busca na memória dela como que as pessoas incorporadas se comportam, porque ela já viu várias pessoas incorporadas se comportando daquela forma e age daquela mesma forma. Se preparem que hoje nós vamos ver as revelações mais ridículas feitas por pastores. E é muito comum pastores fazerem revelações, falarem coisas que tecnicamente eles não poderiam saber. E mesmo quando a revelação é impressionante, ela é assertiva, a primeira possibilidade que nós devemos cogitar é que é um truque. Agora, quando ela é uma coisa ridícula dessa, aí fica realmente escancarado. Eu quero apresentar para vocês o pastor Honório Kutani, ele é de Moçambique, tem um inscrito aqui do canal que tem um trabalho muito importante desmascarando as coisas que ele faz, e em um determinado dia, uma moça grávida foi visitá-lo. Dá uma olhada. Não, é um rapaz. Estou a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
8 meses, 8 meses. Pois é, bem, ele falou que é ali que ela está grávida de 8 meses. Ele tentou fazer parecer que isso era um milagre, que isso só poderia ter sido feito por alguém com um dom sobrenatural. Dá uma olhada no que ele falou. Não, Jesus. Como é possível olhar para a barriga de alguém e saber que são 8 meses? Como assim? Como poderia saber que ela está grávida de 8 meses? Olha o tamanho do barrigão da mulher, meu amigo. Olha essa barriga. É óbvio que ela está de 8 ou 9 meses. Como assim? Como eu poderia saber? Tá na cara, eu tô vendo que ela está grávida de 8, 9 meses. E mesmo assim, ele usou uma técnica de mentalismo. Volta no começo do vídeo. Que é uma técnica que a pessoa vai falando informações até que quando chega na informação precisa, a pessoa dá uma resposta corporal. A pessoa observa pela reação que falou a coisa certa. Então, o mais comum ser isso aqui. Olha, você tem um filho que é mais ou menos desse tamanho assim, e eu vou baixando a mão e olhando para a pessoa. Quando eu vejo com um olhar que ela me confirmou, eu paro. Seu filho é mais ou menos desse tamanho, né? Assim, isso. Ele fez exatamente a mesma coisa. Ele foi falando os meses. Não me fala, você está grávida de 4, 5, 6, 7, 8. Quando ele fala 8, ele vê a reação dela e para. 8 meses. É uma técnica de pescaria de informação, certo? Mas ainda assim, olhando para aquela mulher, você vê que ela está grávida de 8 ou 9 meses. Então, me desculpa, não precisa ter um grande dom para saber que aquela mulher está grávida de 8 meses. Pastor André Damasco, é assim que eu vou chamar ele, de André Damasco. Em um determinado momento no culto desse pastor, ele está falando sobre o automóvel de uma pessoa que está lá na igreja e ele anota um número, ele escreve um número, ele recebe lá um número e pede para alguém anotar. 05280. Levanta a mão. Tá com o documento do carro aqui? Tá onde? Dentro do carro, o carro tá aqui. Pega lá. Bom, como ele está falando de automóvel, a gente pensa que ele vai revelar a placa do automóvel, mas não. E ele tem uma boa justificativa para não revelar a placa do automóvel. Dá uma olhada. Pastor, o que é isso? É a placa do carro? Se o carro tá aqui, o capeta ia colocar dúvida. O diabo ia dizer assim: se falar que é placa, eu vou falar no coração de todo mundo que foi lida a placa. Deus não vai revelar a placa. Certo. Como ele mesmo confirmou, ele poderia ter acesso à placa do automóvel. Ele poderia ver qual que é essa placa. De modo que ele faz uma coisa então muito mais surpreendente e revela o chassi do automóvel. Olha o número do motor, do chassi do seu carro, aqui. E fala de trás para frente os 5 números. 08250. Legal, revelou o chassi. Acontece que, se você sabe a placa, e como a gente mesmo viu, ele poderia saber a placa, ele mesmo falou, são palavras dele. Se você sabe a placa, você consegue saber o chassi, usando um instrumento que é de uso exclusivo de ungidos de Deus. Somente os profetas de Deus têm acesso a esse acessório chamado telefone celular. Basta entrar no site consultarplaca.com.br e pela placa do automóvel você tem acesso ao chassi. E você inclusive tem duas possibilidades. Tem um acesso pago, no qual ele fala um chassi inteiro, ou um acesso gratuito, no qual fala só os primeiros números. E como você pode ver, ele não revela todos os números ali. Ou seja, nem separar a parte do dízimo ali para montar bem o truque dele, ele fez. Agora, eu estou afirmando categoricamente que ele fez isso? Não. Você fica livre para acreditar que ou ele fez esse truque simples, usando os métodos que qualquer pessoa teria acesso, ou, por alguma razão, existem anjos de Deus que acham que é extremamente edificante ficar revelando o número do chassi. O que você acha? Comenta aí. E como eu disse, mesmo quando os pastores acertam, a gente tem sempre que cogitar que pode ser um truque. Agora, quando eles erram dessa forma, dá uma olhada nessa vergonha. Fala comigo, se não fosse ridículo, eu ficaria com pena do pastor. E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem quem é o Sebastião? Pois é, esse fiel também não sabia. Perguntando teu
Deus, por quê? Mas Deus falou, filho, diga pra ele que eu tô riscando o nome do Sebastião de dentro do hospital aqui hoje. Quem é Sebastião? Quem é Sebastião? Algum homem, né? Algum homem esse. Algum homem esse. Algum homem esse. Aqui. Posso falar mais, gente? Posso falar mais, gente? Quero que você fale mais. De preferência alguma coisa que você acerte, né? De preferência uma coisa assertiva. Porque essa daí realmente ficou feio, ficou esquisito. E a gente não pode falar de revelações ridículas sem citar o Gilbertinho, o grande Gilberto. O Gilberto é o mestre das revelações. O Gilberto é um mito. Esse cara é o maior stand-up gospel do mundo. Fiquem com as revelações do Gilberto. Tá? Mais uma vez, muito obrigado, até o próximo vídeo e continuem seguindo o conselho do ET Bilu. Busquem conhecimento. Eu estou entendendo, Jesus. Deus está me dizendo que ela tem que ter na continuação do nome Cândida. É sua mãe? Ai até elevar a candorebaia do rebidácia. E quem? Eu tô entendendo. E quem é? Fique com as mãos assim. E quem é? Eu tô entendendo, Jesus. Quem é Oildo? Seu pai? Oildo Caetano? É mesmo? A cacá, a paparacatô, ele paparacatá, abre a boca pra glória, até que elevar a candarabá, chorrebidácia. Vocês estão sabendo que uma fiel interrompeu um culto porque o pastor estava fazendo um truque para simular um milagre. Sabia não? E hoje vamos abordar um caso, no mínimo curioso, de um pastor que estava fazendo uma cirurgia mediúnica, que é aquela coisa de colocar a mão aqui na pele do fiel e tirar de dentro dele sem corte um tumor ou algo do gênero. Vários ilusionistas já desmascararam essa farsa, como o Darren Brown, James Randi e até o próprio Padre Quevedo. Existem várias maneiras de fazer esse truque. Eu vou deixar um vídeo na descrição que mostra como que faz isso, mas o jeito mais simples, que é o principal método usado por pastores, é o seguinte: o pastor esconde na mão o que ele vai tirar, tá? Que pode ser um pedaço de tripa de frango, qualquer coisa, tá? Aqui, vamos supor que é isso aqui. E ele fica segurando isso aqui, escondido na mesma mão que ele segura o microfone. E aí ele fala e aí em algum momento ele faz esse movimento. Ele passa o microfone para outra mão, encosta essa mão na pele do fiel e depois finge que está tirando de dentro do fiel o suposto tumor, que, como eu já falei, pode ser qualquer coisa, um pedaço de carne, uma tripa de frango, não importa. É só isso. Vocês estão de sacanagem! Tem inclusive vários vídeos no canal mostrando pastores fazendo esse truque exatamente da forma que eu acabei de explicar. Então vamos ver juntos esse vídeo. Uma coisa interessante que eu sempre falo aqui é que o azeite também tem uma função nessa encenação. Por quê? Porque o azeite deixa tudo mais gosmento. Então o pastor finge estar tirando de dentro do corpo do fiel e o azeite ajuda nessa ilusão, porque ele deixa tudo melecado. Então parece que de fato está acontecendo uma cirurgia. Já tá perto. Coloca a mão pra cá, só pra cá. Já tá perto. Ó, o objeto que ele iria tirar, se não tivesse sido interrompido pela fiel, está escondido nessa mão. Lembra que eu mostrei o movimento? Ó, ele tá aqui. E ele o tempo todo movimenta a outra mão. Essa mão aqui é onde está escondido o objeto que ele iria simular tirar de dentro do fiel. Né? É uma cirurgia mediúnica, é fingir que tira coisa de dentro do corpo dos fiéis, tá? Dá uma olhada, vocês vão ver que em algum momento ele vai fazer aquele movimento
que eu mostrei para vocês, que é um movimento de mágica, é um truque. Anjo, quando eu contar até 3, vai dar mais ou menos. Quando eu contar até 3, isso é bom. Estenda a mão para cá, igreja. Fala comigo, Senhor Jesus. Repreende. Esse demônio. Mas, Senhor Jesus. Olá, olá. Viram? Viram? Pronto. Aí já tá aqui, tá? Eu não sei o que é porque a mulher interrompeu. Mas vocês viram? Não mostrou mão vazia em momento nenhum. Exatamente aquele movimento que eu mostrei e que já foi pego vários outros pastores usando. Ouviram a mulher? Tá na mão dele. Tá na mão dele. Em nome de Jesus, todo esse demônio que vai enganando essa igreja. Sai daí, neném. Em nome de Jesus, esse demônio, referindo-se ao pastor, está enganando as pessoas. A mulher que está falando. Olha só, o inimigo se levanta mesmo. Alguém falando que é mentira mesmo. Amados, estenda sua mão pra cá. Estenda sua mão pra cá. Mulher expôs ele mesmo. Foi lá colocar o dedo na cara dele. Fala com o Senhor Jesus. Meu Deus. Fala com o Senhor Jesus. Estenda sua mão pra cá. Estenda sua mão pra cá. Fala, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Se ele estiver brincando. E agora? Pra cá. Se ele estiver brincando. Não sei se está dando para vocês entenderem bem, mas ela está falando aqui. Não fala de Deus. Não fala de Deus. Bom, a mulher continua gritando, depois fala que vai chamar a polícia para o pastor. Não sei se ela chamou. Tudo que eu sei é o que está nesse vídeo que está circulando na internet. Mas claro, sem querer acusar, aqui dá a impressão que de fato ele fez aquele movimento que já foi mostrado vários pastores fazendo, vários pastores usando essa técnica. Vamos ver mais uma vez. Esse demônio. Mas, Senhor Jesus. Materializa e sai. Rasga agora. Vai sentir. Vai sentir. Tomara que não. Tomara que sinta. Tomara que não. Depende. Olha lá, lá. Apareceu. Apareceu. Grava, grava, grava. Grava, 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 grava. Olha lá. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele. Olha aí. E hoje eu vou falar sobre aquelas cirurgias mediúnicas que acontecem. Você já viu isso? Um pastor chega, coloca a mão no fiel e arranca um tumor de dentro dele. Parece que ele enfiou a mão na barriga e puxou alguma coisa. Tumor, pedra de cemitério, várias coisas. E eu vou mais uma vez lembrando que aqui não é um ataque realmente à religião ou à fé de ninguém. É uma crítica a pessoas que usam truques de mágica para simular falsos milagres, para abusar da fé das pessoas. E nesse caso, sempre que você vê uma coisa dessa, isso é um truque, categoricamente.
E se você nunca viu algo assim, nunca viu um vídeo disso, de algum pastor tirando tumor de dentro das pessoas, se você fizer uma busca rápida no YouTube, você vai ver que tem dezenas e dezenas de vídeos mostrando isso. E hoje, o que eu vou listar são simplesmente as coisas mais bizarras que os pastores já tiraram de dentro do corpo dos fiéis. E vamos começar com esse cara aqui. Esse aqui gerou até uma matéria no E-Farsas. O pastor que tirou um rato de dentro da barriga de um fiel. Mas, obviamente, a gente não precisa nem ler a matéria para saber que se trata de um truque. Eles usam muito azeite ou alguma coisa gosmenta para melar, que dá uma sensação de estar atravessando a pele, assim, fica tudo gosmento, né? É um efeito especial melar. Inclusive, um recurso de efeito especial é deixar tudo muito melado. Você vê uns filmes de terror dos anos 90, você vê que todos os monstros, criaturas, são cobertos sempre com alguma coisa viscosa, porque aquilo dá veracidade. Então, ele enche a barriga do fiel com azeite, como se fosse ali uma pizza marguerita, e ele tá com um rato escondido na mão o tempo todo. Então ele mela a barriga, o rato já está escondido na mão, ele só encosta lá e finge tirar de dentro. Quando você olha assim, é muito simples ver o truque. Mas é claro que no clima ali, pessoas suscetíveis, elas acabam se pressionando. Então vamos lá. Número 1, elemento bizarro da lista, um rato. Eu posso que ele tirou um rato desse tamanho, queria ver ele tirar uma ratazona. É um ratão. É um ratinho desse tamanho. Tem esse tamanho, tem que caber na mão, né? É, isso que eu tô falando, né? Eu quero ver ele tirar uma ratazana dessas que passa aqui. O Modern Brown tira um negócio, parece de... Tira uma costela do cara lá. E se a gente consegue tirar um rato, por que não tirar um morcego? E esse pastor aí que tirou o morcego é o pastor Macaé. Tem um vídeo aqui só mostrando os truques dele. Uma vez ele foi em um programa de TV para demonstrar os seus milagres ao vivo, em condições testadas, enganou todo mundo lá. Dá uma olhada, vou deixar o vídeo aqui na descrição, qualquer coisa, se vocês não viram ainda, corre lá para ver. Mas vamos lá, número 2 da lista, um morcego. Materializa e sai. Rasga agora. Vai sentir. Vai sentir. Tomara que não. Tomara que sinta. Tomara que não. Depende. Olha lá. Apareceu. Apareceu. Grava. Olha lá. Olha o tamanho dele. Olha aí. Deixa aí. Bate foto. Número 3, uma cobra. Em um outro vídeo eu mostrei um pastor que tirou uma cobra de uma barriga. Era uma cobra viva? Não, se fosse seria muito mais doido, né? Era uma cobra morta. Mas ainda assim era uma cobra que você olha ali e fala, beleza, isso daí é uma cobra. Esse aqui, quando você vai no vídeo dele, tá escrito lá, pastor tira uma cobra da barriga. Na verdade ele tira do umbigo, né? Mas quando você vai olhar, a cobra é mais uma minhoca, uma minhoquinha ali. Bom, de qualquer jeito, olha aí o que vocês acham. Coloca aqui nos comentários, é cobra ou é minhoca? Saindo do reino dos animais, vamos para o reino dos utensílios domésticos. Uma coisa que esses pastores que fazem essas cirurgias mediúnicas gostam muito é de fiel gordinho. Porque quanto mais gordinho mais fácil é você simular que você está colocando a mão na pessoa, né? Que tem mais carne para você dobrar ali, então você cria a ilusão de estar atravessando a pele. E também fica mais fácil de esconder os objetos nas dobrinhas do fiel, como foi esse caso aí. Falando agora de utensílios domésticos, número 1, alfinete. E se a gente tirou um alfinete, por que não tirar agulhas? Número 2, agulhas.
Saindo agora do campo dos utensílios domésticos, vamos falar de órgãos vitais. Alguma vez será que algum pastor desse arrancou um órgão vital de alguém? Bom, o que eles fazem muito é tirar artéria. E quando você vai olhar, geralmente essa artéria, ela é um barbante. Como o pastor Macaé no programa que eu mencionei lá. Tem um vídeo aqui sobre isso. Barbante melado em azeite e tal, ele puxa e parece uma artéria. Quer dizer, parece que não parece, né? Mas as pessoas acreditam. Mas e se você precisa tirar um coração? Onde será que eu arrumo um coração para simular ser um coração humano? Pois é, dá uma olhada. Carne Friboi, sua melhor escolha. Esse vídeo não tem a intenção de ofender nenhuma religião, mas demonstrar como em todas as denominações existem charlatões infiltrados que usam de truques de ilusionismo e hipnose para enganar os fiéis. E nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre rotinas de hipnose usadas dentro de igrejas. Mas falar sobre isso é um pouquinho complicado, porque às vezes um pastor pode fazer hipnose sem saber que está fazendo hipnose. Eu inclusive conheci um ex-pastor que disse que na igreja dele ele fazia o que tinha o nome de unção do esquecimento, que era fazer uma pessoa esquecer um evento traumático ou alguma pessoa que a magoou. Algum tempo depois, esse pastor acabou descobrindo que essa unção do esquecimento nada mais é que uma rotina de amnésia que é muito comum na hipnose. Os processos eram exatamente iguais. Você sabe matemática básica, não sabe? Quanto que é 1 mais 1? 2. E quanto que é 3 mais 3? 6. E quanto que é 2 mais 2? Difícil, né? Mas 1 mais 1 é quanto? 2. 1 mais 1 é 2. E 3 mais 3? 6. Isso. E 5 menos 1? É difícil, né? 3. É 5 menos 1 é 3. Isso, 5 menos 1 é 3. Ou seja, não entenda esse vídeo como uma denúncia. Esse vídeo deve ser visto como um estudo, porque mesmo vendo um pastor executando uma rotina de hipnose, não tem como eu saber se ele tem consciência que aquilo é hipnose ou se ele acredita que aquilo que ele está fazendo é algo sobrenatural. Ok? Bom, um dos fatores que faz com que as sugestões da hipnose funcionem é o rebaixamento do senso crítico. Em situações normais, se eu entrego uma cebola para alguém e falo que é uma maçã, a pessoa não vai aceitar aquilo como uma maçã, porque o senso crítico verifica, não, maçã não, isso é uma cebola. Porém, em hipnose, esse senso crítico rebaixa. Então a pessoa aceita sugestões que em situações normais ela não aceitaria. E pastores são especialistas em rebaixar senso crítico, através da autoridade que eles exercem, através das metáforas que eles contam, das promessas que eles fazem. E como vocês podem ver nesse vídeo, somente com um senso crítico muito rebaixado para alguém aceitar uma cusparada na cara dessas. Agora vamos ver o vídeo no qual o pastor usa um spray para apagar o fogo das fiéis. Bom, eu não tenho nada para falar sobre o spray, mas a reação dela tem sim a ver com hipnose e tem a ver com expectativa. Existem casos na hipnose de palco, em que a pessoa dá uma sugestão que ela tem um limão na mão e aí ela pinga no olho da pessoa hipnotizada água comum. E a pessoa hipnotizada, aceitando a sugestão de que aquilo é limão, reage como se estivesse pingando limão nos olhos, assim, grita, se debate. É óbvio que é uma rotina incômoda e até humilhante, dependendo da situação.
mas demonstra que a gente consegue reagir de acordo com aquilo que a gente acredita que está acontecendo. Na hipnose de palco, é comum alguém receber a sugestão de que toda vez que o hipnotista bater palma, a pessoa vai sentir um choque na bunda. E a pessoa reage como realmente tivesse sentido aquele choque na bunda toda vez que o hipnotista bateu palma. É o mesmo caso dessa mulher. Se ela realmente acredita que aquilo vai ter uma reação nela, vai ter uma reação fisiológica, ela vai reagir daquela forma, através da expectativa. Aí, no final do vídeo, ele chega perto da cabeça dela e a mulher cai, entra em transe, né? Cai, fica se debatendo lá. Isso é o que a gente chama de âncora de reindução. É uma das coisas que a gente faz quando hipnotiza alguém. Uma das primeiras sugestões que a gente coloca na pessoa é para ela voltar ao estado de transe em algum comando. Geralmente, esse comando vai ser a palavra durma. Então, eu coloquei a pessoa em transe a primeira vez e aí eu vou dar a sugestão. Olha, toda vez que eu falar a palavra durma, você volta a esse estado, se sentindo muito relaxado. Nesse caso, essa âncora de reindução é colocada pelo ambiente. Ela vê toda vez que o pastor aproxima a mão na cabeça de alguém, a pessoa reagindo daquela forma e ela já fica com aquela reação colocada na cabeça dela. É por isso que quando o pastor Benihim passa o paletó, as pessoas caem. Tanto que só funciona com pessoas que estão condicionadas àquela situação. Pessoas que já viram aquilo acontecendo com outras pessoas. Se o pastor Benihim sair na rua passando paletó nas pessoas, as pessoas não caem. Se não forem pessoas que não sabem quem é ele, não vai acontecer absolutamente nada. Isso só acontece dentro de um ambiente que as pessoas estão condicionadas àquilo. E essa âncora de reindução pode ser qualquer coisa. Pode ser a palavra durma, pode ser um bater palma, pode ser um martelo, como a gente já viu aqui no canal, pode ser um berrante. Pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, inscreva-se no canal. Eu vi que 80% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas. Gente, se inscreve aí que eu vou chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Quando eu apresentava hipnose de entretenimento, o maior medo das pessoas ao serem hipnotizadas era que eu fizesse elas imitarem uma galinha. A origem desse medo é porque muitos hipnotistas de entretenimento, quando iam na televisão durante uma época aí, todos faziam alguém imitar uma galinha. Como nos lembra bem o pastor Ivan Saraiva. Pois se o indivíduo pega uma cebola e come como se fosse uma maçã e sente o gosto da maçã, então, meu amigo, ou o outro que vai fica imitando uma galinha, achando que é uma galinha, você vai me dizer que o indivíduo está no seu estado consciente. Só deixando claro que é mais para convencer a pessoa a imitar uma galinha do que convencer a pessoa que ela é uma galinha. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Você abre os olhos e percebe que, na verdade, você é uma galinha. 3, 2, 1, olhos abertos agora. Ok, então o que dizer desse pastor que convence os fiéis que eles são cachorros? Outra coisa que todo mundo comenta, como eu já falei, é sobre entregar uma cebola e fazer a pessoa comer pensando que é uma maçã. E esse pastor que fez os fiéis comerem grama? And the fact that they eat grass is not an issue. It's nice. It's like macaroni, pasta. It's very nice. Nesse vídeo, vamos ver pastores que afirmam poder levitar.
E o primeiro caso já foi comentado aqui nesse canal, nesse outro vídeo aqui, no qual eu falo sobre 30 truques usados por pastores. E esse caso aconteceu na África. Bom, analisando as imagens, dá para ver que tem a sombra de 2 assistentes. Ou seja, ele desce, aí a câmera aproxima no pé dele, e como a câmera não está pegando a lateral, vem 2 pessoas, levantam ele aqui pela axila mesmo, né? Seguram ele, a câmera filma ele com o pezinho, levitando, aí ele desce, os assistentes se afastam, e aí então a câmera abre. Como diria a Betina, simples assim. Tá, mas afinal de contas, quem é esse pastor? O pastor em questão é o Shepherd Bushiri. Ele tem 35 anos, uma fortuna acumulada de 100 milhões de euros e afirma poder não só curar doenças, como falar com anjos e, claro, levitar. É claro! Para vocês terem uma ideia, ele cobra por uma sessão particular coisa na faixa de 300 euros. Ele participou de um evento e vendeu cada ingresso por 620 dólares. E dizia que quem fosse ao evento iria presenciar não só ele levitando, como curando pessoas. Muitas pessoas acusam ele de fraude, mas ele simplesmente ignora essas acusações. Todo domingo ele atrai uma multidão de cerca de 40 mil pessoas que dizem que presenciam milagres incríveis. E claro que nesses eventos ele também vende calendários, camisetas, pílulas milagrosas, óleos ungidos, entre outras coisas. Sou charlatão, sou o senhor. Ele vive em uma mansão, em uma região que é cercada de casas muito pobres, mas isso aparentemente não incomoda ele. Sempre que perguntam para ele sobre isso, ele diz que o trabalho como pastor é uma coisa e os seus negócios são uma outra coisa. Sim. Não tinha como não mencionar esse pastor. É o pastor Bartolomeu, da Igreja Batista do Mississippi. Não precisa nem falar, né? Ele claramente está preso por um cabo. Só que o que acontece é que esse pastor não é um charlatão. As pessoas estão vendo que ele está preso por esse cabo. Ele não está tentando enganar ninguém. Ele só quis fazer uma aparição mais performática. Tem vários pastores que usam números de mágica durante o culto, só que assumindo que aquilo é um número de mágica, que é muito diferente de fazer um truque e falar que é algo sobrenatural, que é um milagre. Bom, vamos agora analisar o caso do pastor David Walker. Mas antes, eu gostaria de pedir para você, se você estiver gostando, para você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque aqui nós sempre desmascaramos charlatões. E para me acompanhar ainda mais de perto, me siga também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágico e já estão disponíveis as camisetas do canal. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Bom, David Walker começou a pregar ainda muito jovem. Dizem que as suas primeiras palavras foram glória e aleluia. Se um bebê fala para mim glória, aleluia, é capaz de soltar a criança no chão, no susto. Eu saio correndo na hora. Glória a Deus! Mas ele ficou famoso mesmo por supostamente ter levitado durante um culto em 1943. O que nós temos de evidência sobre essa levitação é essa foto e alguns relatos. Por isso eu quero levantar 3 hipóteses. Bom, a primeira hipótese é que seja realmente um milagre e que de fato ele levitou no culto. E se você quiser acreditar nisso, ok. Mas aí eu deixo algumas perguntas. Por que nunca mais ele levitou? Por que não fez isso em ambiente controlado? E para que Deus vai levitar uma criança no culto? Por que ele não levita uma criança quando está caindo de uma janela? Enfim,
é muito bom. Quiser acreditar nessa hipótese, acredite, mas vamos abordar algumas hipóteses mais céticas. A hipótese número 2 é que ele usou algum truque de mágica. Existem vários truques de mágica que poderiam dar a ilusão que ele estava levitando. E isso explicaria, inclusive, os testemunhos. As pessoas viram ele levitando e acharam que aquilo era um milagre. Ele, inclusive, poderia estar fazendo algo parecido com o que o pastor Bartolomeu fez, só que com os cabos mais escondidos. Mas, na verdade, eu não acredito que tenha sido um truque de mágica. Calma, vou explicar. Isso nos leva à terceira possibilidade. A terceira possibilidade é que nessa foto ele simplesmente está pulando. O jeito mais fácil de forjar uma foto levitando é pulando. Tá? Nós já tivemos casos assim, como o caso do médium Colin Evans. Dá uma olhada. Nessa foto, ele simplesmente está pulando. E tem fortes sinais que nessa foto o David Walker esteja pulando. Os pés estão esticados, tá? Estão nessa posição, que é a posição de quem tomou impulso para sair do chão. O pescoço está esticado, que é típico também de alguém que teria pulado. Aliás, todo o corpo está bem rígido assim, certo? Tem todos os sinais que isso é um frame de alguém pulando. O que eu acho que aconteceu, tá? Isso é achismo, não tem como provar isso mesmo, tá? É uma hipótese. Eu acho que por alguma razão ele simplesmente pulou no culto, porque estava vibrando, estava aquele culto bem... Não foi feito intencionalmente, é isso que eu quero dizer. Eu acho que ele pulou, e aí por acaso bateram uma foto, e aí quando revelaram a foto, viram que parecia que ele estava levitando, e aí a notícia começou a se espalhar. E aí começou a virar essa coisa incontrolável que é uma notícia espalhada. Aí depois que a notícia começou a se espalhar, que começaram os boatos, os relatos. Ah, eu estava lá nesse dia. Não, eu lembro de ter visto isso. Nessa foto do médium aí, essas pessoas também não viram ele levitar. Mas a ideia que ficou, depois que essa foto foi publicada, é que ele levitou na presença de dezenas de pessoas. E essa ideia ficou aí por muito tempo até essa fraude ter sido desmascarada. E se você acha que testemunhos não surgem dessa forma, eu gostaria que vocês analisassem dois conceitos. O primeiro é o de histeria coletiva, que eu já comentei aqui no canal, tem vídeo, eu vou deixar na descrição. E o outro conceito que vocês podem estudar para ver como a gente lembra de coisas que nós não presenciamos é o chamado efeito Mandela, que eu também vou deixar um vídeo aqui na descrição. E vocês, o que acham que aconteceu? Comenta aqui se você tem alguma teoria, alguma hipótese.